pessoal, hipotermia neuroprotetora, um tratamento que está salvando vidas. Ele consiste no resfriamento do recém-nascido que teve problemas durante o parto. A técnica, que pode parecer um pouco assustadora, é feita em bebês que sofreram baixa oxigenação no cérebro durante o nascimento e pode evitar sequelas, inclusive a morte. A doutora Miriam Rica, que está com a gente, trabalha numa UTI neonatal e utiliza a hipotermia neuroprotetora. Doutora, há quanto tempo já existe essa técnica? Nós temos utilizado essa técnica há mais de 10 anos no nosso meio. E também está com a gente a Patrícia Pesco Kumagai, mãe da Valentina, de 4 anos e 3 meses, que está ali com o papai, não é isso? Isso mesmo. Como é que chama o seu marido? Ilso Rodrigo. O Ilso está ali, eles estão desenhando, os dois estão desenhando. E conta pra gente, a Valentina passou por esse tratamento? Sim, eu estava grávida, né, de 40 semanas, quando na hora do nascimento detectaram que houve uma asfixia, porque minha placenta descolou e ela inalou e ingeriu todo o sangue da placenta. E ela foi encaminhada para a UTI neonatal justamente para esse tratamento. E você já tinha ouvido falar desse tratamento? Nunca. Doutora, e é um equipamento que resfria o bebê e por quanto tempo? Então, essa hipotermia neuroprotetora ela é indicada para quem teve uma baixa oxigenação cerebral por complicações durante o parto, tá? Então, utilizamos a técnica de um colchão térmico, onde a criança é colocada para manter a temperatura entre 33 a 34 graus. Essa hipotermia vai diminuir o metabolismo e fazer várias alterações fisiológicas do cérebro que vai minimizar a lesão cerebral. Nossa, que importante. Isso quer dizer que ao resfriar essa criança, é como se tivesse, não chega a ser um congelamento, né? Um resfriamento, mas você protege essa atividade cerebral para evitar sequelas. Sim, ela deve ser indicada as primeiras 6 horas de vida. Então, a gente tem marcadores para ver se a criança tem indicação para receber esse tratamento, porque ele é um tratamento muito agradável. Então, ele tem que ser indicado para realmente a criança que vai ter benefício com ela. Não é muito agradável isso? Porque Não. a criança fica com frio ali. A mãe deve ter visto. O bebê fica com tremores, o bebê fica roxinho, ele não fica confortável. Você foi acompanhar a Valentina durante esse tratamento? Sim, durante 72 horas, né, doutora? Eu não podia ter contato com ela, na verdade. Então, ela ficava na caminha, toda peladinha, só de fralda, e com os aparelhos e na temperatura mais baixa do corpo, preservando, né, a função cerebral. E aí não tem jeito, né? Se é para o bem dela, tem que aguardar, confiar nos especialistas e aguardar o... Exatamente. Né? Como é que você recebeu a notícia de que a sua filha ia passar por um tratamento desse? Na verdade, até entender, né? A gente confiou muito no médico, né, no momento, mas a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Era gravíssimo o caso dela, e só depois que fizesse todo esse tratamento da hipotermia que iriam limpar todo o sangue que estava no resto dos órgãos. Então, foi um pouco longo, né? Teve um processo após a hipotermia também. Doutora Miriam, é um tratamento que tem uma indicação muito importante, porque evita sequelas, evita a morte e tem na rede pública? Sim, esse tratamento ele pode ser realizado em qualquer hospital. É claro que quando você tem um colchão térmico com aparelho que controla automaticamente, isso é mais fácil. Mas para os hospitais que não estão disponibilizados para essa aparelhagem, há outras maneiras de se promover o resfriamento. Importante é o monitoramento da temperatura, não pode ficar muito mais baixo do que essa temperatura projetada, porque senão o bebê tem consequências maléficas da hipotermia. Então, tem que ficar ajustada bem naquela temperatura. E você tem que monitorizar tudo, porque a hipotermia pode ter consequências para a parte cardíaca, para a parte respiratória. Então, você tem que ajudar o bebê durante esse período, que é um período bastante dramático também para o bebê. O bebê fica no máximo quanto tempo? O ideal é começar nas primeiras 6 horas, tá? E ela fica por 72 horas. E aí inicia-se o reaquecimento lento. Que foi o que aconteceu com a Valentina. Hoje, como ela tá? Tá ótimo. É uma criança normal e, enfim, a gente tem acompanhado e não... Graças a Deus, o tratamento foi bem benéfico para ela. Quer dizer que, pela falta de oxigenação no parto, ela ficou sem nenhuma sequela?
Nenhuma sequelas. Não, é fantástico mesmo, né, doutora? Não, Porque... a gente que presenciou o período antes da hipotermia, que não tinha muito o que a gente fazia, a gente simplesmente ajudava a criança a sobreviver. Agora nós percebemos que realmente a asfixia moderada para grave tem tido uma melhora no follow-up, no seguimento, né? Então é uma terapia muito importante, mas que choca no primeiro momento os pais. Sim. E é por isso que a informação é muito importante para ser dada, inclusive para os médicos. Muitos médicos também não conhecem o tratamento. Porque esse bebê, se não passa por um tratamento, corre o risco de desenvolver uma paralisia cerebral? Até? Sim, o tratamento é para minimizar, né, a lesão neurológica. Não é garantia de êxito em 100% dos casos, mas é um tratamento que atualmente é a única modalidade de terapia que pode auxiliar o bebê. Vários outros medicamentos estão sendo estudados para auxiliar as crianças nessa situação tão difícil. A gente também tenta minimizar essa situação de asfixia, que é a falta de oxigenação, mas muitas vezes não está na nossa mão, nem na mão da mãe, nem do obstetra. Então, o descolamento prematuro de placenta, problemas no cordão, hipotensão materna ou problemas com o próprio bebê, que tem um crescimento restrito, tudo isso, por melhor que seja o pré-natal, por mais que a mãe se prepare, são variáveis que não podem ser controladas, né? Então, esse nosso papo continua já. O Momento Papo de Mãe volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e o assunto é hipotermia neuroprotetora. Doutora Miriam, existem contraindicações para o tratamento? Sim, os bebês prematuros e com peso menor do que 1,8 kg, tá? As crianças com sangramento não podem, porque a hipotermia predispõe a sangramento. Algumas crianças não toleram a hipotermia com alterações cardíacas muito severas, então ela tem que ser descontinuada. E os prematuros? Prematuros não são indicados, não é indicado, porque a hipotermia é muito deletéria para eles. E, Patrícia, você contou que teve um problema na hora do nascimento e a falta de oxigenação, né? Isso. Essa, então, que foi a causa para que ela passasse por esse tratamento? Isso, na verdade, como a placenta descolou, houve muito sangramento no momento e ela ainda estava dentro de mim, ela não tinha nascido, então ela inalou, ingeriu todo aquele sangue e aí, quando ela nasceu, ela não chorou, aí foi para ventilação mecânica e aí a médica informou que ia direto para a UTI neonatal. Porque ela não conseguiu respirar. Exatamente. Daí a não teve o choro. importância do pediatra, neonatologista na sala de parto. Sim, Nesse tinha. momento é muito importante o nosso atendimento. E aí, no caso da Valentina, evitou quais sequelas? Quais sequelas que ela poderia ficar se não tivesse tido esse tratamento de hipotermia? A reanimação que ela citou é um momento muito importante, porque o primeiro minuto é muito importante, então, a tentar recuperar tudo isso no primeiro minuto. A hipotermia, que foi indicada a seguir, então evitou convulsão, paralisia cerebral, déficit neurológico, motor, né? E como nós estamos vendo aqui, aparentemente ela está uma criança perfeitamente normal, né? Então, Patrícia, a gente pode dizer, né, que a Valentina teve muita sorte de uma equipe que indicou esse tratamento e ela tinha à disposição esse tratamento e pôde realizá-lo. Sim. Foi fez um fato toda a diferença. Sim, com certeza. E, doutora, a gente está falando da falta de oxigenação. A hipotermia, né, esse resfriamento, pode ser indicado se o bebê nasce com algum outro problema cerebral, com um coágulo no cérebro, alguma outra situação, ou é para a questão de falta de oxigenação? Então, um coágulo no cérebro pode levar o bebê a nascer deprimido, né? Uma Deprimido trombose. é o quê? É não respirando, tá. sem uma respiração adequada, sem uma frequência cardíaca adequada, sem movimentação, que foi o caso. A Valentina tinha um coágulo externo no final, né? E, enfim, secou e tá normal, mas depois dos exames, né, para saber se internamente afetou, porque podia causar até autismo, né, doutora? Pode causar uma série de alterações neurológicas. E é interessante, doutora, como essa técnica foi aprimorada, né? Eles foram observando crianças que sofriam afogamentos em águas geladas. Desde os egípcios, gregos, lá na antiguidade, eles já tinham observado que a hipotermia, ela
trazia alguma melhora. Então, bebês que nasciam deprimidos, eles perceberam que no inverno evoluía melhor do que no verão. Depois começou uma fase que eles colocavam o bebê na água gelada e o bebê voltava. Mas aí ficou sem nenhum estudo e mais recentemente, a partir de experiências assim, que começou a se fazer experimentos em animais e depois replicados em seres humanos. E tem uma terapia que é comprovadamente efetiva. E aí se confirmou, através dos estudos, que realmente ela tem benefícios. Doutora, e esse resfriamento é no corpo todo do bebê? Existem duas técnicas, né? A hipotermia de corpo total, que é a que a gente mais utiliza. Existe a hipotermia seletiva da cabeça. Essas duas técnicas são adequadas, tá? E é importante também, gostaria de frisar, a monitorização cerebral após o início desse tratamento. Então, agora a gente vai aproveitar a presença da doutora Miriam aqui e tem a participação dos telespectadores no quadro Papo de Rua. Meu nome é Marcos, sou pai de Helena, que tem 5 meses. Eu tenho uma dúvida. Normalmente, quando a Helena quer mamar, ela às vezes está chorando porque ela está com sono e nesse momento a gente coloca ela para dormir e ela começa a chorar que está com fome. Ela fica nessa briga constante entre o sono e a fome. O que fazer nesse momento? Bom, Marco, a vida de pai e mãe não é fácil, mas o bebê é assim mesmo. Ele, quando está com fome, ele chora e também, quando ele está com sono, ele fica irritado e chora. Então, isso vai passar. Temos que verificar se o bebê não tem nenhum problema. E se ele for uma criança normal, o seu pediatra tem que te acalmar, porque isso vai passar em algum momento, tá? Fique tranquilo. E pode deixar o bebê dormir com fome? Melhor não, porque ele não vai dormir. O bebê não vai dormir com fome. E a Valentina está lá desenhando, depois a gente mostra o desenho dela, né? Veio com o pai e hoje ela está ótima, não faz nenhum acompanhamento. Não, hoje é somente pediatra normal, uma criança normal. Ela recebeu alta do neurologista e normal, graças a Deus. Tá ótimo, eu quero agradecer vocês por terem vindo. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada. Que bom ter uma história assim de sucesso, porque eu imagino que você passou momentos muito difíceis. Sim, até entender como funciona, né? E torcer para os resultados serem positivos, porque não é 100% garantido, né? E só vai saber conforme a criança cresce, Exatamente, né? com o desenvolvimento da criança. Exatamente. Então, obrigada. E você tem rede social para deixar? Tenho meu Instagram, Pati Pesco. E a doutora Miriam? Miriam Rica no Instagram. Muito obrigada. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Que importante a gente conhecer novas técnicas, falar sobre elas e todo mundo ficar sabendo. Até o próximo programa. Tchau!